Seja bem-vindo ao canal Gotinha Diária para mais um devocional com o livro Café com Deus Pai, e o tema de hoje é Viva seu propósito. Em Lucas capítulo 4, versículo 18 está dito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Bom, muitas vezes nos sentimos perdidos, sem saber a direção que devemos seguir, quais planos traçar e se nossos planos estão alinhados com a vontade de Deus. A ausência de conhecimento sobre o nosso propósito gera um vazio existencial, custa a nossa paz e até mesmo abala a nossa fé. Era exatamente assim que eu me sentia antes de conhecer o meu propósito de vida. Havia dentro de mim uma cobrança terrível, como se nada do que eu fizesse fosse suficiente. Mas isso acontecia porque eu não tinha conhecimento sobre minha verdadeira identidade em Deus. Essa crise foi tão intensa que cheguei a acreditar nas mentiras de Satanás, de modo que passei a pensar que Deus não tinha um plano para a minha vida. Entretanto, houve um dia em que Deus destravou a minha mente e entendi que a minha missão, ou seja, o meu propósito, é anunciar o Evangelho por onde eu andar. Entenda que a nossa missão independe de profissão, lugar ou circunstância. Consiste em fazer que toda e qualquer pessoa tenha acesso ao amor do Pai por meio de Jesus, para que o Espírito Santo faça a obra na vida dela. Foi assim que tudo passou a fazer sentido na minha vida. Então, declaro sobre você que este vazio de propósito nunca mais o acompanhará. A partir de hoje, entregue-se completamente ao Senhor e permita ser usado por Ele. Este é o sentido da vida, viver os planos do Senhor. A frase do dia é: você descobre o seu propósito de vida conhecendo Deus. Tudo começa em Deus. #propósito. Bom, o texto lido hoje fala sobre como Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e tinha clareza sobre o que fazer com base nas Escrituras. Todo cristão que deseja ter clareza sobre o que fazer, assim como Jesus tinha essa clareza, precisa ser cheio do Espírito Santo. É fundamental ser cheio do Espírito Santo para cumprir os propósitos de Deus. E para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso entender que é um processo contínuo. Muitas pessoas até conseguem ter experiências com o Espírito Santo, mas por não compreender que é um processo contínuo, param na primeira e única experiência com o Espírito Santo. Portanto, entenda que a experiência com o Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo, é um processo contínuo, é dia após dia. E mais, é preciso desejá-lo, buscá-lo em oração. Se você deseja ser cheio do Espírito Santo, você precisa dedicar tempo do seu dia em oração. Comece com oração. Existem outros passos a serem dados, mas o principal e o primeiro é a oração. E mais, se você deseja ter clareza sobre o que fazer ou qual é o propósito da sua vida, tenha uma vida baseada nas Escrituras. Em síntese, quando você lê a Bíblia, você sabe que ela está falando de você. E mais, você sabe que ela está falando a você. Quando baseamos a nossa vida nas Escrituras, sabemos que ela está falando conosco no sentido de nos endireitar, de nos purificar, de nos santificar, de nos conduzir ao propósito de Deus Pai. E mais, quando baseamos a nossa vida nas Escrituras, além de falar conosco, as Escrituras também falam de nós. Por exemplo, alguém está lendo as Escrituras e para em Mateus 5. E ali está dito que uma pessoa pura de coração é bem-aventurada. Alguém que tem fome e sede de justiça é bem-aventurado. E outras características também existem ali. E quando a pessoa lê isso e olha para mim e para você, como a base da nossa vida é a palavra de Deus, a pessoa que olha para nós vai enxergar alguém bem-aventurado. Bem-aventurado porque a palavra de Deus fez um trabalho em nós de transformação a tal ponto que nós somos humildes, puros de coração, misericordiosos, pessoas com fome e sede de justiça. E nesse ponto, as Escrituras estão falando diretamente de nós. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos basear a nossa vida na Escritura a ponto dela falar de nós. E mais, com certeza, como cristãos, nosso propósito vai estar vinculado em alguma área do ministério de Jesus, exposto aqui em Lucas capítulo 4, nos versículos 18 e 19. Por exemplo, Deus nos capacita a levar a boa notícia para quem necessita. E são inúmeras as formas que você pode levar essa boa notícia.
Deixa o Espírito Santo te capacitar e conduzir as pessoas que precisam de uma boa notícia. Por exemplo, eu estou fazendo esse devocional todos os dias. Sabe por quê? Porque um amigo que eu acredito que foi usado por Deus, ele me deu o livro e disse para mim: irmão, por que você não faz uns vídeos e coloca na internet? Ajudaria muitas pessoas. E aqui estou eu falando, me comunicando, sem grandes pretensões, mas consciente de que eu estou levando de alguma forma boas notícias para alguém. Eu já vi pessoas levarem boas notícias no ônibus através de um bombom. Entrega um bombom e fala assim: ó, Jesus te ama, abra aí que tem uma mensagem de Deus para você. A criatividade é o Espírito Santo, é Deus quem faz em nós. Mas o nosso trabalho é levar essa boa notícia às pessoas que precisam. E essa boa notícia pode ser levada de várias formas. Deixe o Espírito Santo te conduzir. E mais, cura aos quebrantados de coração. Tem muita gente emocionalmente em pedaços e nosso papel é o de trazer cura a essas pessoas. Quando somos baseados nas Escrituras e cheios do Espírito Santo, fazemos coisas incríveis e eficientes. E isso pode ser através do choro comunitário. A Bíblia diz: chorai com os que choram. Esse choro comunitário traz cura. Cura porque a pessoa sabe que não está sozinha na dor. Ou através de ânimo que sai de você e toca o quebrantado de coração, através de um olhar solidário, um abraço quente, caloroso, um sorriso cativante. E mais, comunicar de alguma forma que as pessoas não precisam mais viver aprisionadas aos vícios e aos maus hábitos da vida. Você pode comunicar de várias formas, até mesmo com a própria vida. Imagina só que mensagem! Eu sou a prova viva de que é possível viver livre dos vícios e dos maus hábitos. Mensagem poderosa essa. E mais, Deus te capacita a curar pessoas fisicamente. Só Deus pode dar essa capacidade ao homem. E tem pessoas que encontram seu propósito exatamente nesse ambiente, onde o poder de Deus se manifesta curando vidas. E mais, trazendo luz ao entendimento aos que andam em trevas. A pessoa caminha na vida como um professor espiritual. E mais, curando aos oprimidos do diabo, pondo em liberdade os que viviam em prisão espiritual. E mais, comunicar o perdão e a aceitação de Deus. Nosso propósito com certeza está envolvido em algum ponto do ministério de Jesus. Encontre o seu propósito em Cristo e viva pleno, com significado. Tenha um dia abençoado, meu irmão, minha irmã.